Capítulo 9. O caminho até o topo. A verdade da graça de Deus humilha um homem sem degradá-lo e exalta um homem sem inflá-lo. Quem é o seu pai? Recentemente, eu estava conduzindo uma sessão de treinamento profético em uma escola de ministério. Começamos a aula falando sobre o objetivo principal do ministério profético e passei a compartilhar que nossa primeira prioridade como uma pessoa profética é encontrar o tesouro que Deus tem escondido na vida de cada pessoa que Ele criou. Enquanto estava lhes dizendo que devemos descobrir e trazer à superfície a grandeza que o Senhor escondeu na vida das pessoas, um dos pastores, vindo de outra sala, se juntou a nós. Eu nunca o tinha encontrado antes e não sabia, naquela época, que ele era parte da equipe de liderança. Antes que pudesse continuar, ele disse: "Eu tenho uma pergunta para você." Ok, e eu respondi. "Qual é?" "Eu acho que Deus é grande", disse ele. "Sim, e, por acaso eu disse alguma coisa que fez você pensar que não acredito que Deus é grande?" Perguntei. "Você disse que as pessoas são grandes." "Acho que você está ensinando uma doutrina que gera orgulho nas pessoas ao tentar descobrir a grandeza que há nelas", ele continuou. Estava ficando um pouco cansado, então respondi: "Eu acredito que a religião é mascula e castra as pessoas em nome da humildade." Estávamos sentados numa sala que tinha um belo quadro na parede perto de nós. Apontei para a pintura e lhe disse: "Vamos fingir que você foi o artista que pintou este quadro." "Ok", ele disse, parecendo um pouco tenso. Apontei para o quadro e gritei: "Que pintura de aparência ridícula! Essas cores são terríveis! Essa coisa é muito feia." Parei por um minuto e disse: "Agora, será que rebaixar a pintura glorifica o artista de alguma forma?" Não. Ele respondeu. Agora que o havia encurralado, continuei: "Não foi apenas o próprio Deus quem nos pintou, por assim dizer, mas foi Jesus aquele que se sentou na cadeira e serviu de modelo para a obra-prima. Lembre-se, fomos feitos à imagem de Deus e à sua semelhança. Não criamos a nós mesmos. Deus nos criou. Somos a obra das suas mãos. Quando nos denegrimos, não estamos sendo humildes, estamos sendo estúpidos." Ele parecia atordoado. Ele disse: "Eu tenho 3 diplomas em teologia, mas nunca tinha sido ensinado sobre isso." Orgulho versus exaltação de Deus. Esse encontro confirmou mais uma vez para mim que há uma mentira ainda viva e ativa na mente de muitos cristãos. Uma mentira que estrategicamente nos impede de caminhar na plenitude da nossa identidade em Cristo. Essa mentira nos diz que qualquer reconhecimento nossa força ou bondade é orgulho, e que a única maneira de lidar com orgulho é nos rebaixarmos, sendo isso a humildade. A verdade é que não é orgulho reconhecer nossos pontos fortes, nem é humildade quando os diminuirmos. Esse tipo de falsa humildade mantém os santos na escuridão e faz com que nós jamais pisemos em nossos destinos. Lembra o que acabamos de ver no capítulo anterior? Romanos 3:23 diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Apesar de tê-la perdido, fomos criados para a glória. Felizmente, quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas o fez para que pudesse perdoar os nossos pecados. Ele morreu para que pudéssemos ser restaurados ao nosso propósito original. O preço que Jesus pagou na cruz determinou o valor do povo que ele comprou. Fomos criados para compartilhar a glória de Deus e trazer-lhe glória. Afinal, quem é maior? Um rei sobre um bando de palhaços ou um rei sobre um grande exército de soldados confiantes que tem orgulho em servir ao seu rei? Não é verdade que a grandeza dos súditos do rei na verdade glorifica o próprio rei? O relato do sonho do rei Nabucodonosor no 4º capítulo de Daniel nos mostra que aprender humildade não significa ter que pensar negativamente acerca de nós mesmos. No sonho, Nabucodonosor vê um anjo cortar uma árvore enorme, deixando somente o tronco. Daniel, seu intérprete de sonhos mais confiável, diz-lhe que o sonho é sobre ele. Ele é a árvore e está prestes a ser cortado por causa de seu orgulho. Daniel apela para que o rei se humilhe antes que Deus o humilhe. 12 meses depois, Nabucodonosor está no telhado de seu palácio falando para si mesmo sobre o quão impressionante ele é por ter conseguido tanto por si mesmo. De repente, ele perde a cabeça. Ele é levado aos campos e vive como um animal durante 7 anos. Finalmente, depois de 7 longos anos de completa insanidade, Deus restaura sua mente. A primeira declaração de sua boca, quando ele finalmente volta a falar, é impressionante. "No mesmo momento a minha razão retornou para mim, e para a glória do meu reino, minha honra e o meu brilho retornaram para mim, e meus conselheiros e meus nobres buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade." DN 4:36.
Se não conhecêssemos melhor, não pensaríamos que esse era o tipo de declaração que levou Deus a humilhá-lo da primeira vez? Mais uma vez, ele está dizendo: Eu sou incrível. Contudo, olhe para o próximo verso. Ele diz: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cujas obras todas são verdade e os seus caminhos juízo, e aqueles que caminham em orgulho ele é capaz de humilhar. DN 4:37. Pegou isso? O rei Nabucodonosor está dizendo que ele é incrível, mas Deus é mais incrível. O problema de Deus em relação a Nabucodonosor não era acerca da grandeza dele, mas por ele ter tomado todo o crédito por ela sem reconhecer que foi Deus, em primeiro lugar, que lhe deu o reino. Deus lhe deu de volta tudo o que tinha perdido, porque ele aprendeu a lição de que os céus governam. DN 4:26. O ponto é que, quando reconhecemos de onde a nossa grandeza vem, não estamos em perigo de nos tornarmos orgulhosos. Não glorificamos a Deus dizendo que não somos grandes. Nós o glorificamos reconhecendo que Ele é a fonte dessa grandeza. A humildade não consiste em diminuirmos a nós mesmos, mas em exaltarmos o nosso Deus. Dizendo a nós que humildade significa nos convencermos de que somos ninguéms, muitos líderes cristãos têm vendido o povo de Deus à escravidão teológica. Esse sistema de crença não tem curado o orgulho, mas tem trabalhado para destruir a confiança do povo de Deus. A verdadeira humildade não é a ausência de confiança, mas a força contida. A única maneira pela qual podemos realmente ser humildes é tendo uma avaliação honesta de nós mesmos diante de Deus. Se sabemos que merecemos a posição de maior destaque e assumimos uma posição menor que essa, aí sim nos humilhamos. Se nós merecemos um assento baixo e tomamos o assento baixo, isso não é chamado de humildade. Se não sabemos qual deveria ser a nossa posição e tomamos lugar numa posição menor do que a que merecemos, tivemos muita sorte, porque o responsável pela cerimônia não vai nos humilhar, pedindo-nos para tomarmos uma posição inferior. Humildade é uma questão do coração. Não podemos ser humildes por acidente, devemos nos propor em nosso coração a conhecer a nossa grandeza, mas nunca nos exaltarmos acima do que deveríamos. As Escrituras dizem o seguinte sobre Moisés: era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. NM 12:03. Curiosamente, foi o próprio Moisés quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, inclusive esse verso. Ele tinha uma avaliação inspirada e honesta sobre si mesmo diante de Deus, então ele não se contradisse ao dizer que era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. Podemos ser pessoas humildes e ainda estarmos confiantes em quem somos. Infelizmente, a confiança sempre se parece com arrogância para o inseguro. Aqui é onde o real problema reside. Acredito que por trás da falsa humildade promovida por alguns líderes cristãos está uma convicção de que eles e todos os outros, na realidade, não valem muito. Na avaliação honesta de suas habilidades, eles ainda se veem como pessoas caídas. Isso é mais um exemplo da influência da mentalidade de escravo em ação. Temos espiritualizado nossa baixa autoestima e isso está errado. Deus deu à igreja um grande apelo e, portanto, são necessárias grandes pessoas para realizá-lo. Se falharmos em ver a nossa grandeza, ficaremos aquém do nosso chamado. Nossa mentalidade de escravo e nossa falsa humildade levaram grande parte da igreja à irrelevância, diminuindo a nossa visão acerca da influência que estamos destinados a ter no mundo. Podemos ver isso na maneira como temos percebido e perseguido a grande comissão. Em Mateus 28, Jesus nos dá instruções sobre como o reavivamento mundial deve acontecer. Ele vai começar com os crentes fazendo discípulos das nações. Reduzimos a grande comissão de Nosso Senhor a algo que nos deixa mais confortáveis, que é ministrar a indivíduos ao invés de nações. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Geralmente, temos como alvo indivíduos economicamente pobres e quebrados ao invés de indivíduos com influência e status. Nossa insegurança faz com que nos sintamos desqualificados para alcançar o rico, educado e poderoso. Heróis das gerações. As Escrituras descrevem homens e mulheres de Deus que assumiram posições de influência que lhes foram oferecidas e reconheceram que Deus estava colocando-os ali estrategicamente. A grandeza deles não era para benefício próprio, mas para dar ao mundo um gostinho do reino de Deus. Hoje, onde estão as pessoas como José, que se tornarão um pai para os faraós do mundo e verão nações inteiras caírem nas mãos de Deus? Veja Gênesis 45. O que aconteceu com os Elias, que enfrentaram reis e mudaram a história com suas proclamações proféticas? O que aconteceu com as pessoas como Daniel, que integrou as cortes de 4 reis mundanos e venceu as nações mais poderosas da época para Deus?
Por que os Neêmias dos nossos dias não estão por aí reconstruindo nossas cidades em ruínas? Por que é que gigantes como o aborto, a homossexualidade, o racismo, o crime e a corrupção são continuamente autorizados a percorrerem a terra e causarem estragos aos nossos filhos, enquanto o povo de Deus se esconde atrás de bancos esperando que o nosso governo venha aprovar uma lei para parar os grandões? Fomos chamados a ensinar as nações a parar gigantes, prosperar em meio às fomes, reconstruir cidades e restaurar paz para filhos perdidos. Toda vez que alguém como Davi ou José se torna confiante o suficiente para ascender da obscuridade e mudar o curso da história, algum líder da igreja, como os irmãos de José ou de Davi, impõe sobre eles um rótulo de orgulho e lhes dá uma lição sobre se sentirem mal consigo mesmos. A lição geralmente parece terminar com uma aula sobre a arte de carregar a cruz. Fizemos do carregar a cruz uma oportunidade de carreira em vez de um evento de um dia. Isso deriva ser um mal-entendido sobre o que aconteceu a nós quando fomos salvos. Quando Jesus nos disse para tomarmos a nossa cruz e segui-lo, ele não estava falando para gastarmos toda a nossa vida com uma cruz nas costas, não mais do que ele fez. Devemos tomar nossa cruz e seguir Jesus até o tanque batismal, onde nos identificamos com ele na sua morte. Paulo diz que, portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. RM 6:4-5-10. Deveríamos entrar na câmara da morte do batismo com uma cruz e sair dela com uma coroa. A coroa é a semelhança da sua ressurreição. O apóstolo João disse o seguinte: porque, como ele é, falando sobre Jesus, assim somos nós também neste mundo. 1 João 4:17. Note que não é dito qual ele era, mas, ao invés disso, é dito qual ele é. Jesus não é mais o servo sofredor carregando a cruz. Ele é o Rei vindouro. Devemos ser a revelação da sua realeza sobre a terra. Paulo enfatizou isso à igreja de Corinto. Ora, vós já estáis saciados, já estáis ricos, vós tendes reinado como rei sem nós. E quiserem Deus que reinasseis, para que também nós pudéssemos reinar convosco. 1 Cor 4:8. A revelação completa do que significa ser salvo ainda precisa penetrar o nosso pensamento até que entendamos que aquele que éramos está totalmente morto e aquele que somos é a revelação de Cristo sobre a terra. Quando viemos a Cristo, era humildade nos avaliarmos honestamente como pecadores. Voltar atrás e dizer que isso ainda é o que somos é negar o que Cristo fez por nós. Fazer isso não é mais nos humilharmos, é cortar pela raiz o poder da ressurreição que Deus nos deu para que pudéssemos viver como Ele. Falsa humildade. Vários anos atrás, veio à tona uma profecia que continua a circular através das nossas igrejas hoje. A profecia diz que o avivamento destes últimos dias será conduzido por uma geração sem nome e sem rosto. Eu entendo por que da maioria das pessoas achar que essa profecia precisa, comunicando que Deus quer usar todos e não apenas as pessoas famosas. Concordo que Deus quer trabalhar através de todos nós para chacoalhar o mundo. No entanto, penso que a igreja muitas vezes profetiza a partir de uma mentalidade de escravo e vive em falsa humildade. O ponto em que estou tentando chegar aqui é que não há pessoas pequenas no reino de Deus. Existem apenas filhos e filhas que são mais que vencedores. Em vez de dizer que Deus quer usar pessoas pequenas como nós para transmitir a ideia de que todo mundo é útil para Deus, devemos relembrar asterisco as pessoas, quer dizer, relembrar ou dar-lhes uma nova mente da identidade real delas. Afinal, Deus gasta muitos capítulos da Bíblia nos entediando com geração após geração dos nomes de seu povo que estiveram envolvidos em algum evento histórico. Deus até mesmo reconhece que Jesus Cristo estava enraizado na humanidade ao colocar seu nome dentro de toda a genealogia de José. José nem mesmo era seu verdadeiro pai. Entretanto, essa profecia diz que o avivamento será sem nome e sem rosto. A falsa humildade rouba os nossos nomes e desfigura as nossas identidades até que fiquemos inofensivos contra os poderes das trevas. Deus nunca nos lembra de nossa pequenez quando Ele nos chama para fazer algo incrível. Pelo contrário, Ele nos chama à coragem proclamando algo surpreendente sobre nós, como você é um poderoso guerreiro, um pai de muitas nações, ou você é aquele que todo Israel está esperando. Ao contrário do que Deus faz, a cultura cristã típica abraça a pequenez para incluir as pessoas que se sentem insignificantes. A consequência é que temos homens encolhidos abaixo do tamanho do seu diabo. Então, eles são largados para encará-los sem o benefício total da verdadeira identidade e autoridade deles.
Devemos ser elevados para capturarmos a total extensão do chamado de Deus, como Paulo afirma em Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É essencial que o corpo de Cristo fique livre de uma baixa autoestima ímpia. Vemos por todas as Escrituras que quando as pessoas recebem de Deus uma nova identidade, elas são catapultadas para o destino que uma vez se esquivou delas. Gideão era um jovem que estava destinado a mudar o curso da história. Como na maioria de nós, a baixa autoestima havia promovido nele uma falsa humildade que reduziu sua vida a simplesmente viver. Sua história é a seguinte: E o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. JZ 6:12-15. O anjo sabe que a libertação de Israel repousa sobre sua capacidade de afetar a autoestima de Gideão. Como Gideão, muitos de nós somos alimentados com os males que nos cercam, mas não nos ocorreu que o milagre pelo qual temos orado já está dentro de nós. Quando Deus o chamou de poderoso guerreiro, Gideão foi capaz de assumir uma identidade que lhe permitiu trazer a justiça que seu coração ansiava. É importante para nós perceber aqui que, embora parecesse que os midianitas eram os opressores de Israel, a real escravidão estava dentro de Gideão. A resposta dele ao anjo nos dá uma ideia da verdadeira fonte do medo de Gideão. Ele disse: Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O problema não é tanto o inimigo ser tão grande, mas ele se sentir tão pequeno. Você sempre pode medir a grandeza da identidade de um homem pelo tamanho do problema que é preciso para desencorajá-lo. Também é interessante notar que, quando o povo de Deus lutou contra os midianitas, eles gritaram: A espada do Senhor e de Gideão. JZ 7:20. Uma vez que Gideão se levantou para se tornar o líder que Deus o destinou para ser, as pessoas foram leais tanto a Deus quanto a Gideão. A falsa humildade está correndo solta no corpo de Cristo. Ela é ouvida depois que uma pessoa canta maravilhosamente na igreja. Quando lhes dizemos que fizeram um trabalho fantástico, é comum que elas digam algo como: Não fui eu, foi Jesus. Muitas vezes, quero dizer-lhes, não foi tão bom assim. Essa mentalidade está nos matando, porque não queremos que as pessoas pensem que há algo de bom em nós. Isso leva ao mesmo cativeiro que Gideão experimentou. A vida parece tão perigosa e nos sentimos tão vulneráveis. A guerra ao nosso redor. Quando finalmente ganhamos a guerra dentro de nós mesmos, outro campo de batalha começa a se desenvolver em torno de nós enquanto o inimigo tenta nos enfraquecer através do medo. A vida de Neemias ilustra isso muito bem. Neemias, ao contrário de Gideão, sabia quem ele era em Deus e compreendeu que seu chamado de vida era alterar o curso da história através da reconstrução dos muros de Jerusalém e do estabelecimento de um governo em Israel após os muitos anos da nação no exílio. Os israelitas tinham tentado reconstruir os muros por anos, mas o inimigo tinha conseguido assustá-los e mandá-los de volta para os bancos da igreja. Vamos olhar para o diálogo entre Neemias e seus caluniadores. ONU significa força e representa o lugar da força do inimigo. É importante que não caiamos nas táticas do inimigo, descendo até o vale da sua força. Se você se aventurar por lá, vai descobrir por que o lugar é chamado de ONU. Nota 4. Neemias demonstra como ficar de fora desse vale de problemas. Ele proclama ao seu adversário: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Isso não é orgulho, mas a confiança de um homem que conhece o seu Deus, conhece a si mesmo e sabe a sua atribuição. Mais tarde, o inimigo tenta fazer com que Neemias se esconda na igreja, dizendo: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Neemias diz: Deveria um homem como eu fugir? E quem é que, sendo como eu sou, entraria no templo para salvar a sua vida? Eu não entrarei. E eis que eu percebi que Deus não lhe havia mandado, mas que ele pronunciava esta profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate lhe haviam contratado. Para isso ele foi contratado, para que eu ficasse temeroso, e assim fizesse, e pecasse,
e para que pudessem ter assunto para um mau relato, para que eles pudessem me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e da profetisa Noadias, e do restante dos profetas, que quiseram me atemorizar. NE 6:10-14. Quando nos atolamos na baixa autoestima e na falsa humildade, ficamos impotentes para parar os ataques do diabo. Satanás usa a doutrina da humildade para castrar a nossa confiança e paralisar o povo de Deus. Essa falsa doutrina nos ensina que estarmos confiantes de que estamos fazendo uma grande obra para Deus é arrogância. Esse sistema de crenças é expresso por meio de declarações como: não sou eu, é apenas Jesus. Isso não é verdade. Jesus nos comissionou para trabalhar em cooperação com Ele. Ele nos chamou para reinar com Ele. O inimigo também tem poluído muito do movimento profético com suas profecias estilo Noádia, que são projetadas para nos assustar. Esses profetas correm o mundo profetizando sua mensagem de destruição, reduzindo o corpo de Cristo a crianças assustadas. Satanás teme que a igreja venha ganhar de volta sua confiança e comece a restaurar nossas cidades em ruínas. Ele faz hora extra para nos dizer o quão fraca a igreja é, o quão escuro o dia está e o quão raivoso nosso Pai está conosco. Isso é tudo um monte de mentiras. A descrição da humildade. Não estou, afinal, tentando promover o orgulho, a arrogância ou a impetuosidade. Simplesmente quero definir o que é a verdadeira humildade. Ninguém aguenta ficar perto de pessoas que são focadas em si mesmas. Dá náuseas ficar na presença de uma pessoa que é autocentrada ou que acredita ser autossuficiente. Quando nos sentimos mal conosco, também fazemos de nós mesmos o centro das atenções. Isso revela arrogância tanto quanto a pessoa que anda por aí dizendo às pessoas o quanto ela é melhor do que todas as outras. Humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. A verdadeira humildade nasce da consciência da grandeza de Deus, cresce em um coração cheio de gratidão e amadurece no temor de seu amor apaixonado por nós. A oração é um ato de humildade, porque a pessoa que ora reconhece a necessidade da ajuda do céu e da comunhão com o Criador. A falta de oração é a última instância do orgulho. A verdadeira humildade entende a sua necessidade do Pai. A humildade também tem olhos para ver o trabalho incrível que nosso Deus tem feito na vida dos outros. Nós nos humilhamos ao ajudarmos os outros a terem o seu dia de glória no Filho, enquanto os amamos com o mesmo amor que temos por nós mesmos. Alguém certa vez disse: a graça de Deus humilha um homem sem degradá-lo e exalta um homem sem inflá-lo. Vamos ver com o que a humildade se parece na prática no próximo capítulo ao estudarmos o atributo real que deriva dela. A honra. Notas do capítulo. Nota 4, do inglês Hemming, onde a palavra mind significa mente ou cérebro, NT.